Olá, pessoal. Começa aqui mais um programa Biografia, sempre uma grande história para que a gente possa aprender com ela. E a de hoje, além da gente poder tirar boas lições para aplicar na nossa vida pessoal e também profissional, vai nos deixar bons alertas em relação à situação que estamos vivendo referente ao coronavírus, ao Covid-19. Nosso convidado de hoje, com muita honra, é o Dr. Arthur Fioro, ex-ministro da Saúde e também professor da Unifesp, médico sanitarista, professor de medicina preventiva e também médico de política, planejamento e gestão da área da saúde. Doutor Arthur Fioro, muito obrigado por aceitar nosso convite para contar um pouquinho dessa história e falar das atualidades. Prazer estar aqui com vocês. Se puder contribuir com alguma coisa, será uma honra. Muito bem. Bom, vamos começar do fim para o começo, antes de entrar na tua biografia, né? Isolamento, deve ou não deve ser cumprido? Sem dúvida nenhuma, é a única efetiva contribuição que a gente pode dar ao controle da Covid, não só do ponto de vista da nossa saúde individual, daqueles que a gente ama, mas para proteger o próprio sistema de saúde para que ele não sature e não deixem as pessoas morrerem por falta de atendimento. Então, a experiência internacional hoje, porque nós temos aí a vantagem, uma vantagem entre aspas, né, de 40 dias, 45 dias de diferença entre o evento no hemisfério norte e no hemisfério sul, já nos indicou, e hoje a ciência já tem dados suficientes para dizer que cada um pode ser responsável por ajudar a diminuir o impacto dessa pandemia, cumprindo um isolamento com muito rigor, com muita disciplina e com muito senso de compromisso. Tem um dado, até um dos meus filhos, que é jornalista, que ontem falou: pai, quando te perguntarem, não deixe de falar desse dado, porque talvez ele seja o mais importante. Se nós ficarmos em casa, nós temos condições de ter aqueles que a gente ama por mais 10 anos em média com a gente. Se ficar com quem a gente ama 10 anos não é suficiente para convencer as pessoas, o que vai ser suficiente, né? Então, eu acho que esse argumento, que é um argumento da sacada do jornalista, do filho jornalista, mas com o elemento epidemiológico, demográfico e afetivo, diz para a gente assim: ficar em casa é nos proteger e é proteger, é ganhar mais 10 anos de vida em média. Não é pouca coisa. Maravilhoso. O jornalismo nos ensina, doutora, que nós somos um fio condutor, nós temos que fazer por alguém, né? Deixar uma mensagem. Então, parabéns pela postura do seu filho. A doutora Lúcia Belhard também está com a gente, né? Ela é professora, doutora da área da imunologia, então ela vai nos ajudar também a abordar temas mais técnicos dessa conversa. Mas antes de entrar da doutora Lúcia, queria contar um pouquinho de onde você veio, como foi esse início, por que a medicina, tem uma tradição familiar? Nada, eu sou santista, nascido, criado, família toda de Santos. Meu pai, um conferente de carga do Porto, meu avô, um guindasteiro, outro avô era sapateiro, músico, né? Venho de uma família muito simples e tive uma formação de muito esforço dos meus pais para educar não só a mim, mas os meus irmãos também. E num certo momento da minha vida, eu sou de 1963, portanto eu entrei muito cedo na escola, e eu chego no terceiro colegial com um professor de história. Tem sempre a história de um professor marcando a vida da gente, né? Eu estudava no Colégio Marista de Santos e tive alguns professores, mas um em particular que me atenou para a questão da desigualdade social, para as questões mais políticas. Eu já estava começando o movimento de anistia no Brasil, então é incrível, porque eu fui fazer medicina pensando já em fazer saúde, ser sanitarista. Quer dizer, é uma coisa muito doida, né? Porque geralmente todo mundo quer ser cirurgião, quer ser especialista em alguma coisa. Eu queria ser sanitarista, para cuidar de pobre, para trabalhar com essa coisa das comunidades. E eu fui fazer faculdade de medicina, eu entrei na faculdade com 17 anos. Que bacana. Precoce? E muito cedo. Tinha acabado de fazer 17 anos, 16 para 17 anos, e fui fazer faculdade em Petrópolis, né, no Rio de Janeiro. E lá eu me deparei com uma realidade muito interessante, porque a Igreja Católica, eu sou espírita kardecista, minha família toda kardecista, mas a faculdade era fortemente influenciada pelo trabalho das comunidades eclesiais de base que a Igreja Católica fazia nas comunidades, nas favelas, em particular pela presença de dois grandes teólogos, que eram o Clodovis e o Leonardo Boff. Então,
se eu já tinha um certo instinto de trabalhar com saúde pública, aí foi, sim, porque eu já desde o primeiro ano comecei a participar da atividade do movimento estudantil e desenvolver trabalho em comunidade. Então, quando eu cheguei no 6º ano, eu já sabia que eu queria fazer saúde pública, fui fazer residência em medicina preventiva, tive a felicidade de parar na Unesp, em Botucatu, foi uma grande escola, e depois voltei para Santos para trabalhar com um grande mestre chamado Davi Capistrano da Costa Filho, talvez um dos maiores sanitaristas que esse país teve, acabou falecendo muito cedo, foi prefeito de Santos, foi uma pessoa muito brilhante do ponto de vista de saúde pública, um grande mestre, e com 29 anos eu já virei secretário de saúde em São Vicente. Então a minha vida, quer dizer, eu me especializei na área de política, planejamento e gestão, mas tive sempre a oportunidade de colocar em prática. Então, na Secretaria de Santos, depois como secretário de São Vicente, depois eu fui trabalhar no governo federal, pude construir, coordenei a implantação do SAMU, de várias coisas, voltei, fui secretário de São Bernardo durante 5 anos, fui ministro da Saúde, mas o tempo inteiro também com o pé na universidade, eu sempre dei aula na Faculdade de Medicina, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado, todo na área de saúde coletiva, então eu sou assim, um sanitarista da gema, aquele que fez por opção, por vocação, né? Tem gente que coloca a fantasia, o colete do SUS. Eu brinco que, no meu caso, e de muitos outros companheiros e companheiras, o distintivo do SUS está na pele, está tatuado na alma, né? Porque é por vocação. E minha atividade hoje de pesquisa, como pesquisador, como professor de pós-graduação, é todo nessa área, e eu sou muito realizado, né? A minha única frustração é que eu vou demorar mais tempo para chegar, para conseguir fazer meu pós-doutorado, do que o Cabral demorou, com as caravelas dele. Porque eu estava de saída para fazer um pós-doutorado no exterior, eu para Portugal fazer um pós-doutorado, e 2 dias antes do meu voo, a pandemia fechou o espaço aéreo, então frustrou a minha expectativa, mas se tudo der certo, nós vamos voltar e dar continuidade aos estudos, agora mais ainda desafiado, né, pela pandemia, porque todo sanitarista sabe que são esses momentos em que nós, de alguma maneira, que ficamos muitas vezes quietinhos, ninguém percebe a nossa atuação, mas nesse momento, mais do que nunca, nós somos chamados a dar nossa contribuição, né? Acho que é um pouco isso, a minha trajetória é muito, muito centrada nessa experiência de gestor, pesquisador, trabalhador da saúde pública. É uma causa, né? Antes da doutora Lúcia entrar também, eu queria até que você pudesse nos passar, doutora Arthur, nesse período, né, tão rico que você viveu dentro dessa área focada no sanitarismo, que evolução o país teve nesse setor? Porque, efetivamente, essa é uma área que ainda traz muitas doenças para o povo brasileiro. Sim, mas é muito interessante. A Lúcia sabe muito bem do que eu estou falando, né? Nós podemos contar uma história da saúde antes do SUS e uma depois do SUS, né? A despeito de todos os problemas, e eles são muitos, né? A despeito do SUS, nesses 32 anos de existência, nunca ter contado com recursos suficientes para se transformar no Sistema Nacional de Saúde exemplar que ele pode ser, né? Porque ele foi inspirado no modelo britânico, ele foi inspirado nos modelos de sistemas nacionais universais europeus, né? Tem tudo para ter todas as características do sistema canadense, italiano, inglês, tudo, né? Mas nunca teve as condições objetivas. Mas, independente disso, se hoje os brasileiros vivem mais, se hoje os brasileiros não são mais assolados pelas doenças infecto-contagiosas que matavam tão precocemente a população, se hoje nós temos acesso das vacinas aos transplantes, se nós temos uma segurança que a vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária trazem, se nós temos um sangue de qualidade e componentes, se nós temos o SAMU em todo o território nacional, 160 milhões de pessoas atendidas por unidades básicas, com equipe de saúde da família, se nós fizermos uma revolução na saúde mental, né, tirando do mapa aquela chaga que eram os hospícios, com toda a discriminação, com toda a cronificação, né? Eu poderia dar vários outros exemplos. Nós temos o programa de AIDS mais exemplar do mundo, sem dúvida nenhuma, que é colocado como referência, uma política de prevenção ao tabagismo que é invejada por todos os países do mundo. Tem coisas que o SUS produziu que, infelizmente, a gente não conseguiu ter uma imagem da sociedade associada a este valor. Claro, não estou aqui escondendo os problemas que ele tem. E eu sou muito, como é que eu digo assim, me sinto muito honrado, de alguma maneira, de ser um grãozinho nessa história.
porque eu terminei a minha residência em 1987, em 1988, ano da aprovação do SUS. Então, meu primeiro ano de atividade como profissional já se deu sob a égide da implantação do SUS. E, de alguma maneira, eu sou um dos sujeitos, né, que viveu essa história. E quem viveu essa história sabe efetivamente o que eu estou falando, né? Se a expectativa média de vida dos brasileiros hoje aumentou, se nós hoje temos direito, é engraçado, as pessoas dizem, eu nunca vi tanta gente com Alzheimer, eu nunca vi tanta gente com Parkinson, com doenças demenciais. Não viu porque antigamente se morria tão cedo por tuberculose, por diarreia, por sarampo, por um monte de coisa, que não dava tempo. Eu nunca vi tanta gente com câncer. Não viu porque não dava tempo, né? Então, mudou demais o perfil de morte e mortalidade. Só não muda mais, para te falar a verdade, porque nós ainda não conseguimos, primeiro, enfrentar o problema da desigualdade social. O Brasil é muito desigual. Então, quando falamos a saúde no Brasil, a gente devia falar as saúdes nos Brasis, né? De tantos países que cabem dentro do nosso, né? E porque a gente também convive com alguns fenômenos que são chagas para vamos dizer, para o nosso estágio civilizatório. Me refiro, por exemplo, à violência no trânsito, à violência, os homicídios, né? A gente vai perder provavelmente alguma coisa, né? Se tudo der certo, se o isolamento for bem feito, nós vamos perder com a Covid provavelmente mais de 40 mil vidas, né? E ficamos absurdamente espantados. Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira, né? E não reconhecer que por ano são 60 mil mortes no trânsito, são 60 mil mortes por homicídio no país. Então, assim, mas isso, eu fico pensando o seguinte, talvez o ponto mais crítico do SUS são as nossas emergências, os pronto-socorros, os hospitais. Você imagina se nós não tivéssemos que lidar com tantos acidentes de trânsito, acidentes de moto e com tantas vítimas de agressões físicas, de homicídios. Só isso aliviaria a carga de pressão do nosso sistema muito. Então, nós teríamos uma condição muito melhor de atendimento. Então, tem muito o que fazer. Aliás, uma da minha expectativa é de que a sociedade brasileira reconheça e valorize a importância do SUS a partir dessa tragédia que nós estamos vivendo, que se chama Covid-19. Sem dúvida, porque um acidente de trânsito, uma vítima, ela envolve todo o hospital, né? Enfermagem, exames, enfim, realmente, e isso tirando, de repente, de alguma pessoa que tem um mal crônico. Doutora Lúcia Delade, por favor, doutor Arthur, que ouro com a gente. Bom, doutor Arthur, a gente sabe que hoje no Brasil nós temos aí cerca de 8 mil mortes e 120 mil casos de pacientes contaminados com a Covid-19, uma taxa de letalidade ao redor de 7%, e a gente observa que a questão do isolamento ela é crucial para o achatamento de curva, para conter o sistema de saúde, para poder ter atendimento a todos, principalmente aqueles pacientes mais graves. Mas a gente observa que teve um aumento de 40% a 60% das pessoas circulando no mês de abril, né? Então, parece que as pessoas não estão prestando atenção em relação à real necessidade desse isolamento social e para poder conter essa epidemia, essa pandemia aqui no Brasil. O que você acha que falta para a conscientização das pessoas? Bom, Lúcio, acho que você tocou em pontos fundamentais. O primeiro dele, falta informação transparente mais qualificada. Nós estamos vivendo... primeiro nós vivemos uma guerra de narrativas, né? Infelizmente, nós temos governantes, eu não quero nem usar aqui esse espaço para fazer uma análise nesse sentido, mas é inevitável que o Brasil é um dos poucos países que não conta com uma liderança unificada. Quer dizer, os nossos esforços são divididos. Enquanto as autoridades sanitárias, muitos prefeitos, governadores, pesquisadores, cientistas, sanitaristas, convocam as pessoas a aderirem ao isolamento como uma estratégia fundamental e que vem dando certo em outros países, ou como se apresentando como a melhor das propostas existentes para o enfrentamento da Covid, aqui nós estamos diariamente sendo sabotados pela postura do presidente da República, dos seus seguidores, que incitam a população a desmerecer, desvalorizar. Eu acabei de participar de um estudo, nós divulgamos o resultado na segunda-feira, aqui na Baixada Santista, realizada por 40 pesquisadores das universidades aqui da região. Nós fizemos um inquérito sorológico para entender o que de fato está acontecendo com a Covid na população da Baixada. E identificamos que 1,4% da população já está infectada. 1,4%. Isso significa 13 vezes mais do que os casos notificados.
Portanto, dos 120 mil, isso que você aponta, se nós extrapolarmos este dado que nós encontramos aqui, os dados que os pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas fizeram para o Rio Grande do Sul, indicam 12 casos para cada um notificado. Então, muito próximo do que nós achamos aqui na Baixada. Então, nós poderíamos dizer que o número de infectados por Covid no Brasil hoje já é superior a 1,5 milhão. E isso é fácil de entender à medida em que, desde que, mais ou menos dia 10 de março, se fez uma opção, na minha opinião, profundamente equivocada, né, como sanitarista, mas condicionada à falta de investimentos do governo federal na rede de laboratórios públicos, que foi de só testar os casos graves e os óbitos. Portanto, a gente ficou sem um panorama daquilo que está acontecendo entre os casos leves e os casos assintomáticos. Só para você ter uma noção, a letalidade aqui na Baixada, né, oficialmente está nessa faixa de 7,9%. Se nós trabalharmos com os dados que nós encontramos na pesquisa, ela cai para 0,4%, o que fica mais próximo do cenário internacional. Então, o próprio dado da letalidade, ou seja, o número de óbitos sobre o total de casos, ele fica enviesado porque o número total de casos está subnotificado e concentrado só entre casos graves. Não sei se quem não é da área da saúde consegue nos entender, mas eu acho que é muito plausível. Agora, o que significa, Lúcia? Primeiro, fazendo um ajuste desses dados. Isso significa, então, que se a letalidade é só de 0,4%, eu posso relaxar? Claro que não, né? Porque o que se sabe é o seguinte, quando não se faz nenhum tipo de isolamento, quando a gente deixa correr solta a vida, né, cada paciente com Covid, que pode inclusive ser assintomático, pode ser um profissional de saúde lá na ponta, pode ser um cidadão comum, ele transmite para de 3 a 6 pessoas a doença. Então, o R, que é a velocidade, a força de transmissão, é altíssima. Então, é uma doença que se transmite pessoa a pessoa muito rapidamente. Quando se faz um isolamento fragilizado, que é um pouco a linha do que o Bolsonaro vinha defendendo, que é o tal do isolamento vertical. É um nome muito ruim porque confunde as pessoas, mas é um isolamento que você só deixaria os idosos e as pessoas com comorbidade em casa e deixaria a vida continuar solta. Com a ideia de que os mais jovens, os mais rígidos, os atletas, né, poderiam se contaminar, infectar, porque eles não teriam manifestação grave da doença. Primeiro, porque é um equívoco essa premissa. Se ela vale para outras doenças virais gripais, a Covid já nos mostrou que não é bem assim. Claro, a letalidade é maior entre os idosos e as pessoas que têm comorbidade. Chega, por exemplo, a mais de 20% nas pessoas com mais de 70 anos de idade. Então, não estamos falando de uma coisa que é uma brincadeira. Mas não é essa história, pode soltar a criançada para a escola, pode botar os meninos para jogar bola, pode voltar às atividades dos jovens nos shows, porque no shopping, que não vai ter. Não é verdade isso, né? Quando se consegue um isolamento acima de 70%, ou seja, só se mantém aquelas atividades essencialmente essenciais em funcionamento, se consegue reduzir a taxa de transmissão para cerca de 1. Ou seja, cada pessoa infectada só transmite para mais 1. Você veja, a gente não consegue acabar com a transmissão, mas você diminui muito a intensidade. Quando você diminui muito a intensidade, o que isso acontece? Você diminui a concentração de casos graves que precisam de leitos de UTI ao mesmo tempo. Porque a Covid, ela é danada. Cada paciente que vai para a UTI fica, em média, de 14 a 21 dias. Ou seja, cada leito hospitalar de UTI fica ocupado o mês inteiro por 1 a 2 pacientes. Portanto, o isolamento ele não é recomendado só para que se faça a proteção das pessoas, mas ele é fundamental para evitar a superlotação do sistema de saúde, tanto público como privado. Então, me parece fundamental que nós consigamos entender o que está acontecendo. Tem uma coisa que acho que para pouca gente caiu a ficha ainda. Quando se anuncia, por exemplo, o número de casos agora, além de eles estarem subestimados em 13, 14 vezes, né? Portanto, a gente está falando de 1,5 milhão de casos já, o que ainda é muito pouco perto do tamanho da população brasileira e do grau potencial de exposição, mas é preciso também lembrar que esses dados estão refletindo 10 dias atrás.
E por que eles estão refletindo 10 dias atrás? Porque você tem um período de incubação da doença, tem o início dos sintomas, e normalmente o exame que detecta, faz o diagnóstico, que é o PCR, o RT-PCR, ele é solicitado no 4º dia da doença. Então, quando é divulgado os casos, eles estão divulgando uma fotografia de 10 dias atrás. Mesma coisa ocorre em relação aos óbitos. Se nós estamos chegando agora em 8 mil óbitos, esses 8 mil óbitos, os 600 óbitos anunciados ontem, por exemplo, nas últimas 24 horas, que é uma tragédia na proporção já daquilo que a gente vinha acompanhando na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, mas ele está refletindo o que aconteceu há 3 semanas atrás. Portanto, é fundamental entender que se a gente fizer a quarentena agora, o isolamento agora, os resultados serão obtidos nas próximas 2, 3 semanas. E por que isso é importante? E essa é uma coisa que acho que pouca gente tem acompanhado, é o seguinte, apesar do número de casos estar aumentando exponencialmente, 110 mil casos confirmados, 1,5 milhão de casos provavelmente já existentes, nós estamos ainda no começo da epidemia, né? Nós temos uma diferença de tempo da chegada da epidemia do hemisfério norte para o hemisfério sul, aqui no Brasil, né? E nossa expectativa já sempre foi, desde começo de março, todas as projeções indicavam que nós teríamos um aumento de casos a partir da semana epidemiológica 19, que é exatamente a semana, né? E que o pico dos casos deverá acontecer apenas na 2ª semana de junho. Isso se tudo ocorrer como a gente está imaginando, porque, né, a enfermidade pode sair de controle, mas é muito provável que a gente só possa discutir medidas de flexibilização do isolamento para valer no final de junho, ou seja, depois de 2 semanas de início de regressão consistente do número de casos. Então, assim, é muito importante que cada cidadão brasileiro perceba a importância de participar desse esforço. Ainda que em determinadas localidades, Fortaleza, Recife, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que nós já deveríamos, inclusive, elevar o grau de isolamento para o lockdown, que significa ninguém sai de casa mesmo. Eu acompanhei esse período todo com professores da Universidade de Lisboa, que trabalham com a gente em várias pesquisas pela Unifesp, né, como é que eles viveram os 40 e poucos dias de confinamento que eles tiveram. Eles não tinham autorização de sair de casa para nada. Eles podiam sair eventualmente para ir para serviço de saúde, eventualmente para comprar alimentação de forma super controlada. Não tinha essa história de ficar passeando em torno de casa, vou no supermercado, vou não sei aonde, põe o máscara e vou para cá. Foi lockdown mesmo. E eles começaram no domingo, que é o Dia das Mães, primeiro dia de calor que eles tiveram agora, a experimentar o início da flexibilização. Ou seja, eles estavam autorizados a andar em torno de 200 metros da sua residência. Se tudo der certo, na semana que vem, aumenta o perímetro para 400 metros. Se tudo der certo, na 3ª semana, 800 metros. E se der errado, recua. Mas foi o jeito que Portugal, por exemplo, que é um país pequenininho, que tem 5% da nossa população, e com uma concentração de idosos, deu um show, hoje reconhecido internacionalmente, né? Por quê? Porque tiveram disciplina, capacidade de organização, testagem, adesão e uma coisa que tem sido fundamental, unidade nacional. Agora, doutor Arthur, você trouxe um ponto muito importante, né, que, por exemplo, no UTI, esse posto de UTI pode ser ocupado por 1 a 2 pacientes por mês. Você, como ex-ministro da Saúde, conhece muito bem médico sanitarista. Tem situações que o Covid antecipou absurdamente para a gente, como essa revolução tecnológica. E outras situações retardou absurdamente as soluções. Hoje, o sistema de saúde, para voltar à normalidade, com e pós-Covid, vai levar quanto tempo? Olha, eu acho que esse talvez seja um dos grandes dilemas, não é só nosso, não. O nosso, claro, estão potencializados pelas insuficiências, pela desigualdade que nós temos, né? Mas o tal do novo normal é desafiador. Vejam, a suspensão de procedimentos eletivos que nós tivemos que fazer para enfermos de várias, que estão cuidando de várias doenças crônicas, cirurgias congeladas, estavam marcadas, que foram canceladas, que poderiam esperar, né? Então, assim, esse passivo, esse acumulado, vai cobrar conta.
né? A hora que a vida retornar ao normal vai ser difícil. Mas eu tenho uma certa dificuldade de prever quando que vai ser esse normal. Porque, por exemplo, os meios de transporte, nós não vamos mais poder, até ter vacina, né, e talvez seja um legado, o mundo vai ter que repensar como transportar as pessoas. Aquelas cenas no metrô completamente lotados, as pessoas como sardinha em lata, né? As salas de espera confinadas, apertadas, né? Tem muita coisa que vai mudar, muita coisa. Eu acho que nós vamos... Na verdade, eu vivi algumas situações interessantes. O H1N1, em 2009, propiciou dobrar o número de leitos de UTI do SUS. Pouca gente sabe. Depois, a Zika deixou também um legado, porque a cada desafio que a gente tem... Eu vou dar um outro exemplo. Quando teve aquele incêndio na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, né, se aperfeiçoou muito a capacidade de resposta do SAMU, Centro de Tratamento de Queimado, se aprimorou a legislação sanitária em relação a lugares de grandes eventos. Então, assim, das tragédias também ficam legados muito positivos. A gente aprende sempre muito com elas, né? Agora, a minha dúvida é como é que nós ainda vamos enfrentar. Porque, veja, nós temos aí 170, 180 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. E nós tínhamos para ele, tirando leitos de UTI neonatal, UTI pediátrica, materno, que não contam nessa hora, até porque os partos continuam acontecendo e a vida continua, né? Então, estou ocupado, eu não consigo colocar um adulto num leito de criança, num respirador de criança, são equipamentos diferentes. Mas para adultos, nós tínhamos 14.900 leitos de UTI para o SUS, para 180 milhões de brasileiros. Para os 47 milhões de brasileiros que têm planos de saúde, nós tínhamos 15.200, que sempre rodaram com uma taxa de ociosidade muito grande. E o do SUS praticamente lotado, né? Então, assim, neste momento que as cirurgias eletivas foram suspensas, a taxa de ociosidade do setor privado caiu muito. Claro que tem lugares onde a Covid está comendo para valer, que mesmo o setor privado está lotado. Rio de Janeiro, por exemplo, é um exemplo de que não tem mais vaga nem no público nem no privado. Manaus aconteceu a mesma coisa. Mas ainda assim existe capacidade ociosa. Então, uma das coisas que talvez nós temos que aprender que a Espanha fez, a Itália fez, outros países fizeram, foi convocar os esforços do setor privado para unificar a oferta de leitos, por exemplo, como já é para transplante. Grandes hospitais como o Hospital Albert Einstein disponibilizam leitos para o SUS de transplantes. Por que não podem disponibilizar para a UTI, para a gente poder juntar esse esforço? Ou seja, a gente, além dos novos leitos que foram abertos pelas prefeituras, pelos governos estaduais, contar com os leitos já existentes e com os leitos do setor privado unidos em prol da população. E agora, talvez daí... Isso vai partir da iniciativa privada ou uma interferência governamental? Isso é importante. Acho que das duas coisas. Eu tenho acompanhado algumas experiências, por exemplo, a Secretaria de Pernambuco, a Lúcia conheceu o Giliatti, que fez a pós-graduação com a gente lá na Unifesp. Ele é o subsecretário do Estado de Pernambuco, que cuida da regulação. Eles anteciparam e lançaram uma convocação, um convite para o setor privado que tinha disponibilidade. Fizeram um pagamento justo e conseguiram que vários hospitais privados que não prestavam atendimento para o SUS oferecessem aquela capacidade ociosa. Por quê? Porque as eletivas, os procedimentos eletivos estão cancelados. Ele tem um custo fixo. É até útil, porque ele tem força de trabalho, ele tem a hotelaria, com algum investimento em equipamento e treinamento, ele consegue colocar o hospital para funcionar e colabora com uma função social. Porque essas horas é preciso cobrar do setor privado também a sua função social, né? Não pode ser só pautado pela dimensão do lucro. Todo mundo tem um papel importante numa situação de calamidade e emergência. Então, teve respostas nesse sentido. E eu acho que nos lugares onde essa unificação, essa integração de esforços se realizar na base do diálogo, do consenso, ela é muito, muito mais adequada do que no desespero, quando a situação está em calamidade, o gestor público usar suas prerrogativas, porque ele tem nessas circunstâncias, e fazer a requisição de leitos de forma à força, né? Nunca é bom, sempre é bom o entendimento, sempre é bom a construção. E nós tivemos tempo. Alguns gestores aproveitaram, outros gestores não aproveitaram. Os que não aproveitaram, muito provavelmente terão que fazer a força. E aí é muito ruim, né? Muito ruim.
porque é feito na base do conflito. Aproveitando essa sua fala, Arthur, eu queria saber de você, que teve passagem pelo Ministério da Saúde e tem uma grande experiência de gestão pública, né, relacionada à saúde pública. Eu queria saber, as decisões estratégicas, elas estão sendo tomadas adequadamente? A distribuição de recursos também? Será que não seria mais viável utilizar esses leitos ociosos em hospitais privados, ou mesmo, ao invés de instalar hospitais de campanha e distribuir o dinheiro para esses hospitais com novas instalações, com novos gastos, aprimorar as instalações dos hospitais já existentes, com mais leitos, para poder acomodar a população? É muito interessante a sua pergunta, Lúcia, porque, na verdade, nós não temos uma situação homogênea em cada uma das regiões de saúde do Brasil. As situações são muito, muito diferentes. Então, por exemplo, tem lugares em que você tinha hospitais públicos prontos para serem inaugurados e estavam aguardando a liberação de recurso do Ministério da Saúde para colocar, porque as prefeituras, os governos estaduais estão com muita dificuldade de aguentar sozinhos. Então, tinha uma estrutura pronta. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo agora, no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, teve inauguração de hospital. Em São Bernardo, quando o Luiz Marinho era o prefeito, ele deixou iniciadas as obras de um grande hospital de emergência, que está pronto praticamente 1 ano, e a prefeitura não colocada em funcionamento. Então, neste caso, é mais claro colocar o hospital para funcionar. Se você tem uma ala fechada, por falta de recursos, disponibiliza aquela ala. Por quê? Porque é claro que todo mundo que é empresário, que assiste o teu programa, ele sabe que a economia de escala é fundamental nessas horas, né? Quer dizer, você já tem uma certa estrutura de suporte, já está dando retaguarda para aqueles leitos existentes e você acumula muito pouco novos gastos na estrutura meio quando você abre outras. Então, é preciso olhar a realidade. Em determinados lugares onde tem capacidade ociosa no setor privado, claro que era muito mais adequado fazer a requisição, a contratação negociada desses leitos do que a abertura de hospitais de campanha. Em determinados lugares, Lúcia, vai ser necessário, pelo tamanho da tragédia, todas essas alternativas juntas e misturadas, né? Então, eu diria assim, como o Brasil é um país muito heterogêneo, nós trabalhamos com 438 regiões de saúde, me parece que uma das funções fundamentais era conseguir olhar cada região e estabelecer, a partir de diretrizes nacionais, estratégias singularizadas, customizadas para cada região de saúde. Só que aí qual que é o problema? Isso exige capacidade de gestão e coordenação do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Eu diria que, de maneira geral, as secretarias estaduais, surpreendentemente, vêm se portando razoavelmente de forma positiva. Eu tenho muitas críticas aos gestores estaduais, mas a dificuldade, já na gestão do ex-ministro Mandetta, né, que se fez, deixou um legado de comunicação, na tentativa, no reforço, no próprio embate com o presidente em relação ao isolamento, do ponto de vista de organização da rede, de garantia de recursos, agiu muito pouco. Então, o que a gente tem hoje de mais positivo é esse protagonismo dos governadores e prefeitos, tentando ocupar o espaço. Só que aí dá margem exatamente a isso, Lúcia. Nem sempre as melhores soluções construídas regionalmente, né, ficam muito condicionados à pressão política local. Nós temos que lembrar que vai ter eleição agora em outubro, né? Então é muito comum que algumas das decisões não sejam tomadas a partir das melhores evidências administrativas científicas, mas estejam colados no cálculo político estratégico, é da natureza política, infelizmente, né? Então eu acho que este é um problema sério. E o problema mais grave tem a ver com o desfinanciamento do SUS. Quando eu estava me referindo ao ex-ministro Mandetta, de não ter tomado uma série de decisões, eu quero até deixar mais claro, porque assim pode parecer antipático falar de quem acabou de ser demitido e ainda num grau de legitimidade social muito grande. Mas eu quero explicar bem, porque se é verdade, teve uma excelente capacidade de comunicação, boletins diários, transparência nos dados e uma firme posição na defesa do isolamento, há um reconhecimento hoje, entre todos nós que somos especialistas da área, que a gestão do Mandetta desperdiçou o tempo que nós tivemos até a chegada da Covid no Brasil por não ter providenciado a capacitação da nossa rede de laboratórios públicos para fazer os testes, a compra de equipamentos
a mobilização da nossa indústria, que poderia ter feito uma reconversão industrial para suprir esses itens fundamentais. Vejam, nossa indústria têxtil tem plena capacidade de fornecer tudo que a gente precisa. A nossa indústria do plástico tem toda a capacidade. Gente, a reconversão industrial, o nosso polo automotivo, brincando, se adapta a mexer na sua planta para suprir. Nós não estamos falando de uma economia, de uma indústria capenga, né, fragilizada. Nós temos muita capacidade, aliás, distribuída nacionalmente. Então, faltou liderança, visão estratégica para mobilizar, e inclusive para poder entender essa necessidade de leitos. Lúcia, no dia que o Mandetta saiu, ele anunciou que ia fazer um censo para saber qual era o número de leitos públicos e privados de UTI disponíveis no Brasil, porque o Ministério não tinha essa informação estratégica, né? Então, assim, a gente, olha, não precisa de muito. Às vezes a gente vê o prefeito pegando um trabalho que tem sido feito integrado. É inegável. A Prefeitura de São Paulo, o governo de São Paulo, tem feito um trabalho integrado. Mas a gente vê divergência de dados. Por quê? Porque é difícil mesmo entender liberação de leitos, quantos colocou. O fato de eu dizer eu tenho leito não significa que ele está em operação, porque eu posso ter estrutura hospitalar, equipamento, sistema de gases, insumos. Por exemplo, se eu não tiver equipe qualificada para conduzir leitos críticos, não tem. Porque eu não pego um médico, uma enfermeira da unidade básica e largo dentro do TI com um paciente grave e digo, agora você toca, né? Não é assim que funciona. A fisioterapia é especializada, a enfermagem toda é especializada, os médicos são especializados, ele exige algo a mais, e nós perdemos um pouco essa. E aí eu vou dizer por que eu acho que perdemos. Porque faltou ao Ministério da Saúde, como continua faltando, a coragem de enfrentar a política econômica do Guedes. No fundo, todos os países que tinham regimes fiscais muito rigorosos, etc., fizeram uma profunda revisão neste momento crítico, dizendo o seguinte: o Estado, a essa hora, tem que entrar com recursos. Se precisar, tem que emitir moeda, mas precisa suprir o conjunto de recursos necessários. Não pode faltar recursos para abrir. Eu participei de uma live com governadores do Nordeste, na semana passada. Todos eles diziam o seguinte, que não chegam recursos da União. A gente vê o Dória falando, não chega. Vê o Will falando, não chega. Vê os prefeitos, de maneira geral, todos desesperados. A maior parte deles diz assim, com recursos próprios, que eles já adiantaram, que eles colocaram, a operação vai até maio. E a gente continua vendo a área econômica do governo impassível, insensível. É como se a gente já tivesse... né? Vejam, até o tal dos R$600, que na proposta do governo eram só 200, foi graças ao Congresso que chegou a 600, R$200, gente. Mas até para sair esse auxílio emergencial, as pessoas se submeteram a condições vexatórias e arriscadíssimas de exposição nas filas da Caixa. Não tem sensibilidade humana nenhuma. Nenhuma. Então, essa descoordenação é fundamental. Só para você ter uma noção, Lúcia, apesar dos vários anúncios que tinham sido feitos, até mais ou menos 14 de maio, ou seja, metade de maio, só tinham chegado para os estados e municípios 425 milhões de reais. Significa R$2 por habitante. Era essa contribuição que o governo federal tinha feito chegar lá na ponta para estados e municípios, que são quem operam. Porque o governo federal, gente, com exceção ali de uma redezinha no Rio de Janeiro, que está toda parada, a gente viu nos jornais aí a juíza gritando lá, eu nunca vi isso, uma juíza gritando como se estivesse tendo um ataque com os diretores dos hospitais do Rio de Janeiro, que são do governo federal. Mas com exceção dali e de 3 hospitais no Rio Grande do Sul, o governo federal não opera nada, está tudo descentralizado na mão de estados e municípios. E essa hora era fundamental chegar nos recursos. Quando a gente soma tudo que, em tese, já foi liberado, né, chega a mais ou menos 18 bilhões. Desses 18 bilhões, quase tudo eram emendas parlamentares. E as emendas parlamentares não chegam igual, porque elas são distribuídas por critério político, é onde o deputado indica, né? Então, vejam, tem uma perversidade na alocação dos recursos que não é a mesma, por exemplo, para socorrer o sistema financeiro. Então, se torra a nossa reserva de dólares, por exemplo, para poder segurar determinadas coisas, e recursos essenciais que poderiam ser colocados à disposição de estados e municípios, né, não vêm. E não vêm, inclusive, porque, infelizmente, o presidente da República vê hoje fantasmas, né,
para 2022. Então, parte, por exemplo, da resistência de socorrer os estados tem a ver com a história de que não quer colocar recursos para o Witzel e para o Dória, que são potenciais adversários. Isso é muito pequeno, é de uma mesquinharia, é inaceitável. Assim, para a gente retomar toda essa questão da pandemia pelo Covid-19 aqui no Brasil, nós não temos, infelizmente, testes para todos, né? Os testes estão sendo feitos somente nos pacientes graves, nos profissionais da saúde. Não temos como saber, desta forma, o real cenário em termos de número de pessoas infectadas. Não temos também médicos e profissionais treinados para poder dar conta desses pacientes mais graves em centros de UTI, né? E eu acho que os profissionais da saúde poderiam retomar e pensar a ideia de começar a tratar o paciente rapidamente antes dele evoluir para a forma mais grave, por exemplo, o uso da cloroquina e de corticoides, porque a gente sabe que a Covid-19 é uma doença que ela caminha para uma resposta imunológica bastante exacerbada, com uma explosão de citocinas e uma reação inflamatória absurda, e aí o paciente já entra no estado grave. Daí a necessidade de tratarmos previamente esses pacientes antes que eles evoluam para um estágio mais grave, porque isso também seria uma solução para não esgotar as áreas de UTI dos hospitais e poder dar assistência a todas as pessoas. E também a única maneira da gente controlar hoje essa situação no Brasil é através de isolamento, porque nós não temos um remédio, nós não temos vacinas, né? Então a única maneira mesmo é o isolamento, né? O que você acha? Então vamos lá, eu acho que você trouxe elementos muito importantes em relação à questão do tratamento, né? 85% dos casos, essa é uma estatística internacional que se confirma aqui no Brasil, ainda que nós tenhamos esse problema de testagem, eles são assintomáticos ou são leves, e eles não cursarão com agravamento, né? São casos que com repouso, com antitérmico, com analgésico, hidratação oral, né? É uma gripe forte, não é nem uma gripezinha. As pessoas que tiveram dizendo, não fica história de que é gripe forte, que é gripezinha, não, porque fiquei moída, sofri bastante em casa, mas, felizmente, não evolui para uma síndrome respiratória aguda grave, né? Entretanto, uma parte considerável dos casos, principalmente no 7º dia, e isso já vem agora da experiência concreta, né? O acompanhamento dos casos vai dando muito mais segurança. Alguns pacientes antes, já no 4º dia, mas a grande maioria, no 7º dia, passam a cursar com um agravamento muito importante. Hoje se sabe que não é o tratamento oferecido nos 6 dias anteriores que faz ou não com que esse paciente produza toda essa fisiopatologia que você bem descreveu e que passe a viver uma situação de agravamento, com um quadro de baixa saturação, né, com um quadro de hiperventilação, com um esforço respiratório muito aumentado, e vou ir muito rapidamente para uma condensação, para um quadro de pneumonia, né, ou para um quadro vascular. Hoje tem vários, percebe que o mecanismo fisiopatológico é bem mais complexo, mas, de qualquer maneira, uma das coisas que a gente já aprendeu, e os últimos trabalhos vêm corroborando, é que não há medicamento específico que possam agir preventivamente para evitar o agravamento. Então, por exemplo, o uso da cloroquina, da hidrocloroquina, o uso de corticoides, o uso de qualquer coisa, nenhum deles se mostrou até agora seguro e eficaz. Nós não temos, e eu falo isso com muita dor no coração, porque eu gostaria demais que a gente tivesse. Diferente da H1N1 que a gente tinha, né, nós não temos, no caso específico da Covid-19, nenhum medicamento que tenha segurança e eficácia. Então, inclusive, as pessoas passam a tomar os medicamentos, e cada hora é um, né, que é anunciado, né, e passam a viver os efeitos, as reações colaterais, porque a gente sabe que os medicamentos têm efeitos colaterais importantes, sendo que em vários países eles não são recomendados, chegam a ser proibidos e controlados, exatamente para evitar a intoxicação por esses medicamentos ou as reações adversas graves, né. Nós vamos ter agora, nas próximas semanas, a liberação de estudos mais densos
né? Porque um dos grandes problemas dos estudos baseados em evidência é que eles precisam de um certo acúmulo de estudos e os primeiros resultados não nos vão nos dando grande credibilidade, mas tudo que tem saído tem sido muito desapontador do ponto de vista de corroborar nossa esperança de que os medicamentos possam dar certo. Então, eu diria para você que não é o tipo de tratamento antes do agravamento que resulta em agravar ou não agravar, infelizmente, porque senão a gente agiria preventivamente e evitaria. Há uma resposta imunológica exacerbada a partir de um determinado momento, geralmente no 7º dia, e aí o paciente precisa, normalmente, de cuidados hospitalares mais intensivos, ou com ventilação assistida, ou mesmo com a intubação orotraqueal. E aí tem se tentado um conjunto de tratamentos, quando a gente observa, na verdade, os serviços estão mesclando, estão utilizando tudo que podem, ainda que não tenham as evidências científicas mais seguras, né, até que a gente consiga aprender um pouco com a experiência e com os resultados. Mas, por exemplo, vários estudos na França, nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, né, já contraindicaram o uso da cloroquina e da hidrocloroquina por conta dos efeitos colaterais, inclusive em pacientes graves, né? Outros têm caminhado em outros sentidos, tentando olhar a fisiopatologia da doença. Mas, na verdade, é que a gente hoje, em relação à Covid, ainda tem mais perguntas do que respostas. A verdade é essa. A vacina está muito distante, não que não estejamos próximos da descoberta de uma vacina, né? São mais de 100 iniciativas em grupos colaborativos do setor público e privado, em todo o mundo, o Brasil faz parte, né? Nós sabemos que nós temos 2 grandes plantas industriais, uma no Instituto Butantan e outra na Fiocruz, Biomanguinhos, com capacidade de produção de vacina na hora que ela estiver pronta para ir para a linha de produção, mas para uma vacina chegar à linha de produção vai tempo, né? Tem etapas que não podem ser queimadas, né? Nós estamos falando de uma doença viral, com toda a complexidade que as doenças virais impõem, e nós só teremos, muito provavelmente, a segurança de viver num mundo mais... Bom, ainda vamos ter que nos defrontar com o dilema, né? Quem que paga a vacina para 7 bilhões de pessoas? Porque não dá para admitir que os ricos têm e os pobres não tenham. Que os países ricos têm e os países pobres não tenham. Vão ter que decidir como é que fica a coisa da patente, né? Que é claro que tem um esforço de pesquisadores da indústria, tal, precisa ser remunerado, mas também não pode ser uma questão que impeça o acesso das pessoas. Enfim, tem muitos dilemas econômicos, éticos, científicos, mas, de qualquer maneira, até lá, e é por isso que eu estou fazendo toda essa digressão, o que nós temos é isolamento. Talvez essa vacina, só para a gente encerrar, ela seja mais efetiva ainda nesse novo surto que já se prevê para daqui a 10 anos, né, para antecipar, para minimizar isso efetivamente, porque talvez quando ela surja, como você bem falou, doutor Arthur, nós já vamos estar daqui a 1 ano e meio, 2 anos, enfim, né, entre produzir e chegar e aplicar, isso vai levar um longo tempo. Né? E, na verdade, Liz, assim, a própria capacidade da ciência, dos sistemas de saúde, de produzirem resposta, né? O século passado nós tivemos 2 pandemias. Em 20 anos nós já tivemos 5. Então, assim, é claro que a nova organização do mundo, sistemas de comunicação, transporte, o jeito de produzir agricultura pecuária de uma maneira diferente, enfim, os novos jeitos de viver estão impondo novos desafios sanitários. E isso vai exigir um esforço muito grande. Olha, eu diria para você que todos os cientistas, todos os pesquisadores sabiam que nós viveríamos uma pandemia como essa. A gente só não podia dizer quando, o que era e como, né? Aí assim, mas a China, claro, se tem 1/5 da população, né? Apostar lá me dá 20% de chances já de saída, né? Dizer que era uma doença gripal, sim, porque pela facilidade de transmissão, o mecanismo de transmissão, era muito provável que fosse algo assim, né? Mas é uma guerra bacteriológica. Olha, o mundo já viveu outras circunstâncias, se a gente pensar a Guerra Fria, né? E a gente sabe que se desenvolveu o bioterrorismo, né? Teve muita coisa por baixo dos panos, mas algum resquício de juízo se abateu sobre a mente dos líderes e eles conseguiram, de alguma maneira, segurar um pouco isso. Eu não consigo acreditar, né, nessas teorias conspiratórias. Eu acho que a gente paga um preço das chamadas zoonoses, que são as doenças transmitidas pelos animais aos homens, por essa proximidade.
Claro, tem as questões de hábitos alimentares, culturais, né? Mas do mesmo jeito que a gente já teve gripe que veio de porco, gripe que veio de ave, muito provavelmente tivemos agora uma que veio do morcego e teremos outras, porque temos aí milhares de vírus, a natureza está em curso, né? A gente, quando olha a evolução das espécies, a gente acha que isso vai acontecer em 20 anos, isso não acontece, acontece em milhares de anos, e talvez nós estejamos vivendo aí um dos pontozinhos da história dessa coisa chamada civilização humana, né? Que vai nos levar não sei para onde, mas depende muito do que a gente fizer agora, né? Com certeza. Doutor Arthur, para a gente encerrar esse bate-papo aqui, muito enriquecedor, quero agradecer. Uma mensagem, porque, como você mesmo disse, esse sol vai voltar a brilhar, né? Então, hoje estamos esperando essa tempestade, estamos olhando pela janela, tempestade aí, trovoada, mas o sol vai voltar a brilhar. Então, uma mensagem para quem nos acompanha aqui no programa. Não, eu acho que assim, tem uma música que diz: acredite na vida, acredite no fé na vida, fé no homem, fé no que virá, né? Nós podemos juntos, nós podemos mais. E eu acho que é isso, essa é a hora de ser solidário. É a hora de entender a gravidade do momento que a gente passa. Toda a crise é também um momento de oportunidade, se a gente tivê-la como um potencial de geração de aprendizagem. E acho que a gente precisa muito cuidar uns dos outros. A solidão é muito difícil, né? Esse confinamento. E assim, a pior coisa é dizer para as pessoas que vai passar na semana que vem. Não vai passar. Né? Nós ainda teremos aqui, literalmente, nós teremos um longo outono e um longo inverno pela frente, né? Para viver. Então, é preciso utilizar essas coisas, né? Essas tecnologias, né? Que nós hoje dispomos a serviço de amenizar o sofrimento, o isolamento, de compartilhar afetos, de nos preocuparmos com as outras pessoas. Eu tenho tentado sempre que ligar para amigos que eu sei, amigos e amigas, né, da vida, que eu sei que estão sozinhos, que têm famílias pequenas, outros têm família grande, né? Mas, se eu pudesse deixar uma mensagem final, é a necessidade da gente ser solidário, principalmente com aqueles que vivem em situação de maior vulnerabilidade. O elo mais fraco da cadeia nesse momento, muitos de nós temos condição de sobreviver meses nessa situação, né? Mas tem gente que não consegue sobreviver 24 horas. A fome pega. Então, se nós pudermos ser generosos nesse momento e principalmente ter uma consciência cívica de cidadania, no sentido de exigir que as nossas autoridades parem de brincar com a vida, valorizem, respeitem o sofrimento, a dor das famílias, tenham compaixão, né? Então, acho que a minha mensagem é essa, assim, é uma mensagem de gravidade, porque nós não podemos amenizar a gravidade da situação, mas também, ao mesmo tempo, otimista, porque eu acho que nós vamos sair mais fortes, vamos sair mais vividos, vamos valorizar mais. Ontem minha esposa dizia aliás, hoje de manhã ela me dizia uma coisa assim, foi engraçado, né? Tanto tempo sem comprar muita coisa, né? E a gente começa a perceber o quanto muitas coisas são desnecessárias, são supérfluas. Talvez a gente consiga perceber o que é mais essencial e o que é mais supérfluo, sobre todos os aspectos da vida da gente, individualmente e em sociedade. E isso pode fazer a diferença, né? Então, obrigado, Elias, obrigado, Lúcia, por estar aqui com vocês. Até uma próxima oportunidade. Nós aqui lhe agradecemos. Obrigada, Arthur. Bem civismo, otimismo também, né? Alerta, que é importante, que é uma realidade, né? Realismo também na situação. Eu quero só registrar, entre tantas coisas importantes que você falou, o teu olhar, quando eu te perguntei, me conta a tua história, de onde você veio. Este olhar que os meus biografados me dão, né? Porque é tão gostoso a gente ouvir uma história, né? E é tão difícil a gente contar, muitas vezes, a nossa própria história. Doutor Arthur de Moro, médico sanitarista, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela sua participação. A biografia está aqui à tua disposição, viu? Ok, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Arthur. Obrigada. Tchau. Temos também o doutor Até a próxima. o doutor Arthur Chioro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau.